Como cuidar dos conflitos cotidianos através da comunicação não violenta e com o apoio de uma comunidade de prática. Nessa live aqui eu vou falar sobre isso junto com a Ana Flávia Pagliuzzi, que vai fazer uma participação especial aqui hoje, porque ela é coordenadora de equipes de saúde do SUS e ela fez parte do ciclo piloto da Colar, que é a nossa comunidade de prática online. E então eu vou chamar ela para bater um papo aqui com a gente. E lembrando que as inscrições para a Colar, que é a nossa comunidade de prática de empatia e comunicação não violenta, estão abertas. Então, se você já estuda a comunicação não violenta, ou se você quer estudar, né, se você quer trazer a comunicação não violenta para a prática cotidiana, para uma transformação real cotidiana, a gente recomenda que você faça parte da Colar, que é uma comunidade de prática que vai te ajudar a trazer mais para o seu cotidiano as transformações propostas aí pela comunicação não violenta. Então eu vou chamar aqui, deixa eu ver se eu consigo chamar a Ana. Deixa eu ver aqui. Muito bem, Ana e Colar. Vamos ver se dá certo isso aqui. Muito bem, olha, deu certo, gente. E aí, Ana, tá me ouvindo bem? Eu tô. Tá me ouvindo bem? Tô te ouvindo bem. A Dani também já começou ali a parceria com o perfil da Colar. Obrigado por você ter aceitado o nosso convite aqui, Ana. Só vou colocar o Imagina. nosso título aqui. Tô ouvindo a Dani tossir ali, ela tá com Ai. tosse. Peraí, eu vou fixar o nosso título aqui, só para quem Tá. chegar depois saber do que a gente está falando. Muito bem, Ana. Então, olha, estamos aí em mais uma live, né? Quem quiser perguntar coisas, fica à vontade para perguntar aí, para tirar dúvidas comigo ou com a própria Ana. E eu queria, assim, já começar te perguntando uma coisa, assim. Talvez algumas pessoas que estejam aqui não te conheçam, né, Ana? Então, se você puder contar um pouco, assim, como é que qual que é a trajetória, assim, né? Qual que é um resumo da sua trajetória e como é que você foi parar na Colar, que é a nossa comunidade de prática. Então tá bom. Bom, minha profissão, eu falo que eu brinco que eu já fui dentista, né? Eu me formei na área de odontologia, mas há mais de 20 anos eu trabalho com coordenação de equipes, gestão de pessoas, na área de saúde pública. Houve uma fase que foi por um órgão público e depois eu fui para trabalhar em organizações sociais que têm um convênio com a prefeitura do município de São Paulo. E, e tanto coordenando equipes de odontologia, né, dentistas, técnicos, auxiliares, como também fazendo apoio para a unidade como um todo, né? E eu acabei vindo para essa área de gestão porque eu falava assim, ai, mais do que dente, eu gosto de gente, eu gosto da pessoa que está atrás. E muitas vezes no consultório, a gente conversava bastante com o pessoal, né? Então, eu sempre gostei dessa área de gestão de pessoas, né? De cuidar de pessoas, do cuidar da pessoa. E, e desde então, trabalhando nessa área de gestão, eu percebi assim que a maior dificuldade não era de origem técnica, não é porque o professor não conseguia executar um procedimento ou que não conseguia fazer alguma técnica, não é isso. 99% que surgem no território, em todas as áreas, são de origem relacional. Né? Dificuldade das pessoas se relacionarem, dificuldade das pessoas se colocarem. Então, diante de um conflito, eles calam, engolem e depois estouram, ou às vezes se manifestam de uma maneira muito agressiva, né?
E eu também tinha umas questões minhas de ajuste, que eu identificava uma necessidade de mudança, mas não sabia como. Eu acho que essa é a questão. As pessoas querem mudar, querem aprender a se expressar, mas muitas vezes não sabem como. E a comunicação violenta eu conheci quando eu fazia um curso de formação em coaching ontológico. E eu tive uma aula com a Fabiana que trouxe a comunicação não violenta. E eu achei muito, fiquei encantada com a proposta. E aí eu fui procurando, conhecendo, participando de grupos, lendo livro, e usando isso principalmente na minha interação com as equipes, especialmente diante de conflitos. Então, acho que é um apanhado, assim, de como eu cheguei até a comunicação não violenta. Aham. E você falou que foi uma coisa assim, pelo que eu entendi, né? Foi um interesse profissional no sentido de como é que eu ajudo as pessoas nesse processo de gestão de pessoas, mas também teve um aspecto pessoal de você também trabalhar as suas questões ali dentro da comunicação não violenta, né? Sim, sim. Aliás, eu acho que eu tive que trabalhar muito em mim antes, nas minhas relações mais próximas, né? Onde a gente tem uma idade, acho que as pessoas da família, a gente acaba criando alguns estigmas e às vezes é mais difícil de desconstruir, né? Mas aos poucos eu fui aprendendo, né? E no começo era assim, era engraçado, eu ensaiava mesmo. Ai, como é que eu tenho que falar? Ah, é assim, assado. Porque eu tive que construir uma nova forma de ver e de raciocinar diante de um conflito. Então, no começo, teve que ser um treino mesmo, exercitar o falar. Então, tá, não vou falar agora, mas eu vou exercitar o falar. E hoje já flui natural, já é normal, né? Algo que eu internalizei esse olhar e essa perspectiva de comunicação, né? E eu acho que o maior difícil, a parte, para mim, pelo menos, mais difícil foi trabalhar o julgamento, né? Até hoje, o trabalho mais intenso é sair do julgamento, entender que uma situação tem vários pontos de vista, todos são possíveis, e como é que a gente lida com isso, e também como é que a gente lida com isso, no sentido de também não ser permissivo, né? O compreender o outro não significa permitir tudo, né? Então, são essas nuances que a gente vai, com o tempo, lapidando e vai aprendendo como, lógico, com muito ensaio e erro, mas a gente vai aprimorando, né? Sim. E aí, em relação à própria comunidade colar, assim, como é que você descobriu, como é que você chegou até ela, como é que teve alguma situação específica que aconteceu, assim, teve alguma coisa específica que te impulsionou a tomar essa decisão de participar da colar? Então, eu recebi o convite, sinceramente, agora não lembro como. Acho que por estar vinculada já está frequentando esses espaços. E para mim foi assim um bálsamo na minha vida, no sentido de falar, eu tô com pessoas que têm a mesma intenção, que têm a mesma vontade e acreditam na possibilidade de construir isso, né? Um espaço de diálogo diferente, fora dos estigmas que a gente tem, né? E assim, e uma necessidade de estar num ambiente com pessoas onde eu pudesse me abastecer, sabe? Falar, não, isso, porque assim, acaba que ainda é uma exceção quem busca esse caminho, é uma minoria ainda, né? Então, muitas vezes, no dia a dia, você está em lugares, em situações e com pessoas que não validam e que não acreditam nessa proposta, né? Então, é como, em alguns momentos, há uma sensação de solidão. E quando tem um grupo, é como se isso fosse um lugar para a gente nutrir e também para
no compartilhar das experiências, de várias coisas que acontecem lá, também ter, olha, umas percepções, olha que sacada boa que essa pessoa teve, olha como ela lidou com isso, que bacana, né? Então, eu acho que é um espaço de compartilhar, de nutrição, de aprendizado, né? Eu acho que é um pouco de tudo isso que eu sinto na Polar e, e fora, assim, né? Eu acho que vocês que coordenam têm um conhecimento vasto e profundo. Por que eu digo isso? Porque, de repente, em algumas situações, de algumas colocações, de algumas pessoas no grupo, às vezes de um jeito um tanto enviesado, vocês conseguem acolher com total isenção e tentar ajudar a pessoa a ter clareza do sentimento, da natureza daquela colocação, e aí isso faz com que as pessoas se desarmem e entrem numa outra proposta, né? Então, então, assim, é um exercício vivo mesmo da comunicação não violenta, nas situações que vão surgindo, sem ensaio. Uhum. E você falou dessa questão de você decidir participar da comunidade por também muitas vezes se sentir um pouco sozinha, assim, né, nessa jornada de aprendizado aí da comunicação não violenta, porque a cultura de muitos dos lugares da onde a gente frequenta, né, não é essa cultura, né, não está operando nessa lógica e às vezes bate mesmo uma sensação de solidão, né? Então eu entendi que um dos motivos assim para você participar foi esse, assim, né, ter mais companhia de outras pessoas e também talvez fortalecer mais uma musculatura, alguma coisa assim. Agora, tem alguma coisa, alguma questão assim, ou alguma habilidade sua, ou algum conteúdo específico que que te impulsionou assim, alguma questão específica que você queria cuidar e que te impulsionou mais aí atrás da Colar, né? Porque você falou que atrás da comunicação não violenta foi essa questão assim da gestão de pessoas e trabalhar suas questões. Agora, especificamente da Colar, teve alguma questão que estava mais latente, assim, que te impulsionou? É, porque também eu também tenho uma intenção de, no futuro não tão longe, tá vivendo em comunidade. Eu tenho essa vontade, né? E eu acho que essa experiência da Colar também me permite se viver em comunidade, tudo bem, uma vivência parcial, enfim, é num espaço da internet, mas eu também conheci pessoas lá que me deram caminhos para eu estar verificando essas possibilidades, ou até de criar minha comunidade, meu lugar, meu espaço, que eu trago pessoas. E aí, como que seria isso, né? Como desenhar isso e como é que seria esse espaço? Então, eu acho que também tem tem esse aprendizado ao no estar frequentando o grupo e participando das conversas. Porque por mais que você tenha um sonho de uma comunidade que não é necessariamente, né, uma comunidade virtual, fazer parte da Colar de alguma forma vai te sintonizando em como é que podem ser as dinâmicas, né, na convivência de comunidade, como é que dá para lidar com os conflitos internos, né, que podem acontecer na comunidade, como é que a comunidade pode apoiar, sei lá, nos seus outros conflitos, né? É, teve alguma coisa assim que quando você viu a proposta da Colar, que você acha que te fez dar esse voto de confiança? Você lembra de alguma coisa que você viu que te fez acreditar mais, né? Ou confiar mais de que poderia ser uma experiência bacana? Então, eu acho que o que trouxe maior confiança, credibilidade foi na interação mesmo, né?
na medida em que surgiram situações e eu fui vendo o posicionamento das pessoas que coordenam a Colar, né? Então, eu acho que o que consolidou foi a coerência das atitudes dos coordenadores com a proposta, né? Eu senti essa coerência. Então, isso que traz essa sensação de confiança e de apostar e de querer estar junto. Ainda que eu não tenha conseguido participar do tanto que eu gostaria, mas assim, às vezes não participando, mas lendo, né, e acompanhando muita coisa, acaba sendo também um grande aprendizado, né? Então, eu acho que isso também é importante, porque às vezes pode ser, como eu não participo tanto, parece que não tem tanto interesse ou não tenha tanto impacto, mas não é isso. Acaba sendo também muito importante. Então, assim, você entrou, né, com uma certa vontade de experimentar essa experiência, e aí, conforme você foi vendo também as nossas interações, você foi sentindo mais confiança de que, sei lá, era uma proposta coerente, né, que teria que você poderia confiar no processo, né, de alguma forma. Isso, foi sentindo a consistência, né? E teve alguma, assim, desde o momento que você entrou, né, no começo, teve alguma dificuldade específica, algum incômodo específico no processo de participar da Colar? Teve alguma coisa que você sentiu, assim, algum desafio ou no funcionamento, ou em você entrar no ritmo das coisas? Teve alguma coisa que você lembra, assim, que você sentiu? Eu acho que até pontuei isso no formulário, né? Que tinham muitas atividades diferentes, em horários diferentes, que é legal por um lado, mas também às vezes você quer participar e não consegue, né? Então até eu coloquei como sugestão, sei lá, de repente repetir a mesma atividade em diferentes horários, com uma possibilidade, talvez menos quantidade de atividades e repetição das mesmas para oportunizar as pessoas, porque algumas eram bem interessantes, né? E não, em alguns momentos não se repetiam. Eu acho que é mais isso mesmo. Uhum. Porque é, quando você entra, né, tem essa coisa de você ver muitas atividades acontecendo em dias e horários diferentes, mas provavelmente você tinha mais assim um dia em um horário específico que dava para você e os outros menos, né? Então pode dar também uma sensação meio, puxa, tô perdendo os outros encontros, né? Ou assim, são tantos encontros acontecendo que, sei lá, né, dá uma frustração, né, de não participar de tudo. E eu entendi que o que você trouxe tem um pouco a ver com isso, assim, né, de ver como participar, como aproveitar dos temas, né? A vontade de participar de um tema que não está no seu horário disponível, né? Tem a ver com isso, né? Isso, sim, exatamente. Inclusive isso foi uma coisa que fez a gente pensar bastante, tanto que agora a gente fez uma proposta de rotação, né? Então, a cada ciclo, os encontros eles mudam de lugar exatamente para que, sei lá, se alguém pode num dia e horário específico, essa pessoa vai ter a oportunidade de vivenciar um tema diferente a cada ciclo e não ser um tema rígido, exatamente por causa disso que você está falando, né? Foi um dos aprendizados que a Uhum. gente teve aí depois desse piloto. É, a gente, bom, o tema da nossa live, assim, né? Um dos temas da nossa live é como que a gente pode cuidar dos conflitos cotidianos, principalmente considerando a comunidade como uma forma de apoio, né? Então eu queria saber de você, assim, se você acha que a comunidade te apoiou no seu cotidiano, nos seus conflitos cotidianos, e como você acha que te apoiou, de que forma, em que momentos, se você consegue resgatar mais ou menos assim, né?
É, eu não sei se eu vou conseguir ser específica, Uhum. mas assim, eu acho que como eu falei, uma das maneiras que me ajudou foi, por exemplo, eu vendo algumas interações, né? Então, algumas pessoas se posicionando de uma certa maneira e as respostas, né? Então, aí eu fui. É meio que você visualizando, é um aprendizado. Você vai olhando, olha assim, aí aquilo vai repetindo, você vai fixando esse padrão, você vai entendendo qual que é o padrão, né? Isso vai acabando que você vai, eu me senti incorporando isso. Ah, tá, então é sempre assim, né? Uma forma é essa. Outra forma são através de dúvidas e perguntas que surgem, que às vezes eu mesmo posso fazer, outra pessoa pode fazer, e isso vai esclarecendo. A outra forma são as atividades, as dinâmicas propostas, né? Também é um outro espaço de aprendizado. É... mas eu acho assim, se eu puder resumir, talvez seja assim, um modelo que traz. Acho que traz um modelo, sabe que nem a gente tem um modelo dos pais da gente? Ah, a gente sabe que o modelo é aquele, então meio estando junto é como se fosse incorporando esse modelo, como se fosse introjetando esse modelo. Né? Acho que a convivência, o compartilhar, o estar junto ajuda nesse sentido. Uhum. É uma coisa mais do que só pensar, é uma coisa do sentir. Não sei se eu consigo me explicar muito bem. Sim, sim, e pelo que você falou também, tem uma coisa de. É, é quase como se fosse assim, quando você presencia uma situação, às vezes não é com você, né? Mas às vezes é uma conversa que você presencia ou na dinâmica dentro do encontro, ou mesmo no próprio grupo do WhatsApp, né? Quando você presencia um jeito, aconteceu alguma coisa, e como é que as pessoas lidam com aquilo? Tem a ver com isso, não tem? Sim, totalmente. Porque aí não tem ensaio, né? É vida real. Não tem nada programado para acontecer. Acontece. Se tiver que acontecer, né? E aí vai dando para entender que tem um princípio norteador e a questão é absorver e incorporar esse princípio norteador, porque depois que isso acho que foi incorporado bem, estiver bem seguro, se mudou o paradigma. E aí não tem que ter um modelinho para seguir, que como você mudou o paradigma, já vai saindo automaticamente. E as soluções vão sendo criativas, cada hora sai de um jeito, mas a lógica mudou. Eu acho que esse que é o grande lance da comunicação não violenta. De não se ater a modelinhos. Lógico que tem um jeito de falar que orienta, que norteia num primeiro momento, ok. Mas o mais importante é essa questão de incorporar esse paradigma. É, e pelo que eu estou entendendo também, assim, da sua experiência, quando você se insere na comunidade, é quase como se você tivesse se inserindo num ambiente que está tentando operar numa lógica que você quer mais perto de você. Deu uma cortada no ambiente que, Num ambiente que, assim, está operando dentro de uma lógica que é uma lógica que você quer trazer mais para perto de você. Faz sim, sentido? sim, total, exatamente. É meio que se você fosse se contaminando, assim, absorvendo, né? Só de estar lá já vai absorvendo. Uhum. E, e teve alguma coisa assim, você lembra que teve alguma coisa específica, alguma situação específica, alguma coisa específica que aconteceu, ou que você viu acontecer dentro da Colar, ou que aconteceu assim, alguma sacada que você teve, que foi surpreendente, assim, que você não estava esperando que aquilo acontecesse, ou que você sentisse alguma coisa que você sentiu, ou que você visse alguma situação, ou algum jeito de trabalhar, alguma coisa surpreendente assim nessa experiência? Olha, eu, eu lembro de uma situação assim, mas eu não vou saber distinguir exatamente o que foi. Uhum. Eu Talvez lembro de ter seja tido mais essa uma percepção. sensação, né?
É, é, eu, agora eu não vou saber te dizer, fazer essa distinção, entendeu? Ficou uma coisa mais do todo. Uhum. E de maneira geral, assim, a comunicação não violenta na sua vida, você conheceu a comunicação não violenta, né, antes de participar da Colar, depois agora participando. Que diferença que faz você conhecer antes, né, fazendo cursos e vivências, e aí agora participando da Colar, teve alguma diferença? Teve alguma diferença de experiência, assim, alguma sensação diferente? É, eu acho que a Colar é meio como que uma academia. Você vai desenvolvendo musculatura, você vai aprendendo e vai incorporando isso na sua prática, né? Acho que estimula a isso estar mais vivo, mais aquecido, estimula estar atuando mais nessa proposta. Uhum. Pelo fato de ser regular ou alguma coisa nesse sentido? Pelo fato de ser regular, porque ainda tem, que nem eu fiz parte do primeiro, né, do projeto piloto da Polar, que teve uma fase, um início, meio e fim. Então, teoricamente, acabou, né? Mas o grupo ainda fica interagindo e, e continuam aparecendo as intervenções e a prática do conceito, né? Isso não parou, né? E o que é muito bacana também, isso já aconteceu mais de uma vez, o relato das pessoas dá a sensação do quanto o grupo dá uma conotação de acolhida, de cuidado, de pertencimento, né? Eu acho que a gente tem muito essa necessidade de se sentir pertencente a algum espaço. Então, eu acho que, especialmente nas últimas experiências, algumas pessoas colocando algumas dificuldades, e ora fazendo uma interação no grupo mesmo, ora entrando em contato no privado, eu mesma já me ofereci, eu mesma já recebi ajuda. Então, assim, vai formando uma comunidade de apoio e vai criando confiança que esse apoio vem, né? E que ele existe mesmo, e que é real. Então, acho que isso é criar uma lógica de uma comunidade de fato colaborativa, solidária, fraterna. E vivenciar isso é muito legal, porque você fala, puxa vida, isso não é uma utopia. Isso existe. Claro, é algo a ser alimentado, cuidado, né? Porque é bem fácil a gente desviar para o outro caminho, né? A gente já está acostumado a fazer o outro. Mas eu acho que conforme a gente vai desenvolvendo essa musculatura, vai sendo natural estar nesse espaço, nessa condição, nessa forma de comunicação, né? Então, eu acho que seria por aí. Uhum. É, e tem uma coisa também, né, que é assim, essa cultura ela vai se construindo, né, com o grupo, assim, porque chegou todo mundo junto ali, e aí, como é que você viu, assim, você viu essa cultura sendo construindo, né, sendo construídos códigos, alguma coisa nesse sentido? Eu vi especialmente mudança de postura de algumas pessoas no grupo, uma mudança na maneira de se posicionar, de interagir. Especialmente eu vi em muitos momentos o reconhecimento, olha, eu reconheço que minha atitude às vezes é assim, assim, assado, eu me esforço para ser diferente. Então, assim, o trazer a consciência, né? Porque lá é o que
e acaba se conversando bastante no grupo, né? Não é porque você faz comunicação violenta que você é Buda, que você é perfeito, que você vai ser sempre legal, né? A gente vai ser. Vai ter o dia que a gente vai chegar nos cascos mesmo. Não vai ter jeito, não vai dar para segurar, né? Mas o que a gente faz depois? Pede desculpa, vai lá, se coloca, porque eu acho que a questão da comunicação não violenta é fundamental a gente aprender a fazer isso com a gente, né? Se é um trabalho de autocompaixão, de autocuidado, porque senão não adianta ter uma comunicação legal com os outros, se a comunicação interna, se a gente é crítico, se a gente se julga, se a gente se judia, fala mal, se critica, então eu acho que tem essa comunicação se dá em vários níveis, e acho que o principal é esse, né? A gente ter esse olhar amoroso para a gente mesma, né? E que muitas vezes não é óbvio, né? Porque a comunicação não violenta, quando a gente fala de comunicação não violenta, as pessoas às vezes imaginam a comunicação que a gente faz com as outras pessoas, né? E você está falando de uma comunicação mais interna, né? Os meus diálogos internos, como é que eu me trato, né? Tipo, eu não acordei tarde, puxa, mas olha como você, né? Nossa, mas você não tem jeito mesmo, né? Você não se responsabiliza, né? Quem que não tem? Eu falo, meu maior inimigo sou eu. Tá ficando para trás, tá sendo transformado. E eu acho que a maior violência de diálogo que eu vivia ultimamente, até porque, como eu já trabalhei muito a questão externa da relação com as pessoas, isso já tinha avançado bem, né? Aí veio o desafio dessa conversa comigo, que é difícil no começo, porque é uma coisa, é um estigma, parece que é uma pedra, assim, que não muda. E que você fala, nossa, a sensação de que não vai mudar, mas muda, assim. Só que dá trabalho, mas vale a pena. E uma coisa que eu fiquei também curioso para te perguntar, Ana, que é assim, você falou que você já tinha feito algumas experiências com comunicação não violenta antes, né, de entrar na comunidade, e depois entrou na comunidade. E nessa jornada toda, assim, de contato com a comunicação não violenta, no seu dia a dia, o que que você foi vendo acontecer? Assim, tanto nessa parte do pessoal, né, que eu entendi que você queria trabalhar quando você se aproximou da comunicação não violenta, mas também no seu profissional, na parte da gestão de pessoas, assim, o que que você foi vendo acontecer de transformações, coisas que te chamaram a atenção? Então, eu acho que eu acesso as pessoas de um jeito diferente. Eu acho que trabalhar com essa forma de comunicação abre caminhos e cria mais espaços de conexão, né? Especialmente o não julgamento. E, e cria um espaço de confiança, né? Eu lido com equipes. Eu sei que, obviamente, por eu estar num cargo de gestão, num nível diferente, eu não vou acabar sabendo de tudo, né? Isso é ilusão. Existem alguns acordos que são locais que a gente não sabe, não vai saber nunca. Mas, assim, de uma maneira geral, quando tem algum problema, alguma dificuldade, como a minha postura eu trabalho, né? Logicamente, errando em alguns momentos, mas de uma maneira geral, eu sou uma pessoa que eu compreender os processos, né? E entender as motivações. Então, as pessoas acabam se abrindo mais, confiando mais para falar as coisas para mim, mesmo as coisas que não são tão legais. Então, eu acho que isso cria mais conexão mesmo, uma conexão mais genuína e até facilita na liderança das equipes, né? Porque acaba não sendo uma liderança impositiva e autoritária. Acaba criando um espaço de conquista dessa liderança, a partir do diálogo, de propostas reflexivas, de justificar o porquê das coisas, do porquê sim, do porquê não, em cima de diretrizes e de
coisas que não são de pessoais, né? Mas que são do trabalho mesmo. Uhum. E eu imagino também que para você, como gestora, é bom que as pessoas se abram com você de alguma forma, porque, né, sei lá, você tem acesso a informações sobre elas ali que são importantes no seu processo de gestão mesmo, né? É, e às vezes acabam saindo coisas até não só de trabalho, né? Porque é ilusão achar que, eu entrei aqui é só trabalho. Mentira, né? Que a pessoa que está aqui, que está em casa, que está na rua, que está no trabalho é a mesma, né? Você tenta organizar isso, mas nem sempre dá, dependendo da intensidade que você vive em outros locais, você carrega junto. Então, assim, só que também dentro de um certo limite, né? Também é, ok, eu estou em sofrimento, e eu posso, por conta desse sofrimento, trazer uma dificuldade na relação, mas isso também tem um limite do outro também, que também tem a história dele, que também tem que ser, né, ouvida. E então eu acho que eu acho que ajuda muito nessa inter-relação mesmo, né? E você consegue lembrar de alguma situação específica assim que aconteceu, ou sei lá, dentro de casa, ou mesmo no trabalho, nesse trabalho de gestão, que aconteceu aquilo e aí você falou assim, olha que essa comunicação não violenta ajuda mesmo, assim, né? Tipo, você consegue lembrar de alguma coisa assim? Sim, eu tenho uma questão com a minha filha. O que me veio primeiro foi esse. Uhum. E quando a gente entra em casa, tem um lugar que a gente tira os sapatos, coloca lá, põe chinelo, né? Que é de andar dentro de casa. E tem um aparadorzinho, mas que não é para pôr coisas. E minha filha vira e mexe colocando coisas lá, né? E eu falando que não era para colocar, não era para colocar, não era para colocar. E nada dando muito certo. Aí um dia eu peguei, tinha umas coisas lá. Aí eu falei, gente, aí eu me toquei, falei, não, eu não falei para ela da minha necessidade. Eu falei para ela que eu queria, porque precisava estar organizado. Aí eu entrei, respirei fundo, falei, filha, olha, eu tenho necessidade, para mim é importante entrar em casa num ambiente organizado. Porque para você pode não ser um valor, mas para mim faz muita diferença. Quando eu vejo a casa organizada, eu me sinto mais, sabe, é como se aquela bagunça que tivesse lá fora, que em casa tivesse, fosse um ambiente diferente, de maior harmonia. Isso eu preciso dessa sensação de harmonia, né? Então é muito importante para mim ter esse espaço organizado. Então, eu até já organizei para você um lugar lá, então, por favor, eu quero pedir que você coloque lá. Aí ela veio, me pediu desculpa, minha filha não é de pedir desculpa. E aí melhorou, deu umas escorregadas, mas melhorou, né? Então, acho que isso foi algo importante. E no trabalho, ai, essa semana mesmo eu tive uma situação com uma funcionária, porque que ela fazia um encaminhamento para um outro setor, e esse setor se queixou do posicionamento dela. E por mais que você não queira, isso acaba sendo influenciada, né? Pela fala do que o outro traz, do olhar que ele tem da pessoa. E aí, quando eu fui falar, falei com o gerente, nós conversamos, nós entendemos que a situação exigiria aplicar uma medida administrativa, que a gente chama, faz uma anotação, não seria uma advertência, seria um passo anterior. Ok. E aí, quando chegou na conversa com a menina, eu estava armada, sabe? Por mais que eu não quisesse, eu estava meio armada. Investigando, investigando, né? Perguntando as razões, entendendo, aprofundando. E no final eu vi que também do lado de lá tinha uma falha na comunicação, né? Só que já tinham criado um estigma dela. Eu não consigo
assim, falar com gente, porque nós três, né? Eu peguei, embora eu não apliquei, não, eu vou entrar com uma medida, sendo que na realidade está tendo uma má comunicação uma questão que vai além, diferente do que foi colocado. Aí eu não apliquei, aí eu falei com o gerente também concordou, falei, não, Flávia, é isso mesmo, acho que tem razão, né? Então isso foi dar espaço para ouvir, né? Especialmente quando a gente está no meio de duas pessoas, quando a gente faz uma primeira escuta, às vezes a gente meio que fica bitolada naquela primeira história, né? Então acho que vai dando a oportunidade a gente respirar um pouco mais e dar espaço para o outro, para outra versão da história. Que legal. Você contando essas duas histórias, assim, para mim que estou ouvindo, né? É tão legal porque fica tão concreto, assim, né? Eu consigo, pelo menos, imaginar a cena, assim, e gosto muito de ouvir, assim, as histórias, né? Os exemplos, as situações específicas, assim. E, bom, assim, para a gente ir caminhando para os finalmente, a gente está falando aqui, né, de lidar com conflitos cotidianos, pessoais, profissionais. A gente está falando dos benefícios aí da comunicação não violenta, né, e como é que a comunicação não violenta pode ajudar a gente, e também da função de uma comunidade de prática. No caso aqui, a Colar, né? Você acha que na Colar, na proposta da Colar, antes de entrar, ou depois de ter participado, né, do que você participou, você acha que teve alguma coisa assim única ali que você nunca tinha visto em outro lugar? Às vezes é um jeito de operar ou algum detalhe específico que te chamou a atenção, alguma coisa assim que você nunca tinha vivido em outro lugar? Olha, quando você falou, talvez não seja exatamente isso que eu vou falar, mas eu percebi entre os membros da Colar, entre os coordenadores da Colar, uma uma grande parceria, no sentido assim de um respeitar o espaço do outro, um valorizar o outro, um cuidar do outro, porque às vezes, quando se monta um grupo, às vezes pode ter uma questão de egos, né? Egos que se inflam, egos que se, né? E aí um quer entra num clima que a gente sente um clima que tem uma certa competição, né? E isso eu não senti em nenhum momento. Ora era um que sobressaía mais, ora era outro que sobressaía mais. Aí alguns a gente identifica que tem um potencial mais para isso, mas os outros têm um potencial mais para aquilo, né? Então, eu achei uma sintonia muito boa. E, de novo, né? Acho que uma relação que tem coerência com a proposta, né? Acho que essa questão da coerência, da concretude, do que se fala, é tudo para consolidar um trabalho, senão não tem chão, não tem firmeza, né? Pode ser muito frustrante, né? Você participar de alguma coisa, ou na equipe, ou sei lá, de algum curso, e aí começar a ver incoerências, né? Eu desconfio que sempre tem algum aspecto que, sei lá, escapa, que fica um pouco incoerente, mas dá uma ferida, né? Na nossa. Na credibilidade, na confiança, né? Dá uma. Fica meio desenganado, assim, né? Tipo, poxa, eu tava acreditando nisso aqui, né? É, Bom, verdade. a gente está chegando nos finalmente, assim, então tem alguma coisa que você não falou sobre a Colar, sobre a sua experiência com a Colar aqui, que você acha que seria legal de outras pessoas que não participaram ainda saber, né? Porque talvez as pessoas não imaginem exatamente como é que acontece.
Tem mais alguma coisa que você quer falar, assim, sobre a sua experiência? Sobre a sua experiência, porque a sua experiência, assim, foi bem específica, né? Todo mundo tem uma experiência bem específica também. Então, você falar sobre o que você viveu, eu acho que é muito poderoso, assim, sabe? Eu acho que assim, uma vez me falaram isso em relação à meditação. Por mais que eu explique que como é um pêssego, para quem nunca provou um pêssego, né? Por mais detalhe que eu dê de gosto, de cheiro, de textura, de sensação, nunca vai ser a mesma coisa que quando essa pessoa provar o pêssego, né? Então eu acho assim, por mais que eu fale o que é estar na Colar, eu acho que o convite é para experimentar, porque eu acho que tem que sentir para realmente você falar, ah, agora eu entendi, né? Então, meu convite é para que experimentem e provem o que é estar na Colar e ser da Colar. Legal. Obrigado, Ana. Bom, eu quero te agradecer, quero agradecer a todo mundo que estava fazendo companhia aqui para a gente, dizer que as inscrições para participar do Colar, que é a nossa comunidade de prática de comunicação não violenta e empatia, estão abertas até só dia 4 de março. E quem quiser mais detalhes é só seguir a Colar, comunidade Colar, ou falar comigo também, mandar uma mensagem aí no meu privado. E também, Ana, o pessoal te chama de Flávia ou de Ana? Eu fiquei curioso agora. Ah, é a pergunta que não quer calar. Todos perguntam. Olha, ultimamente, mais de Ana, me chamam de Ana Tá, ultimamente. Mas tem os mais antigos que me chamam de Flávia. tá, legal. Então, Então assim, quem fica. quiser, quem quiser saber mais sobre o seu trabalho, né? Você trabalha como coordenadora de equipes da saúde, né? Do SUS. Quem quiser saber mais sobre o seu trabalho, faz o quê? Como é que entra em contato com você? Eu acho que pode entrar em contato pelo Instagram mesmo, né? Que é o meu nome, Ana Flávia Palhuzzi, né? E lá eu tenho uma página minha também dos trabalhos que realizo, né? Fora essa área de gestão, eu também faço especialização em meditação e outros trabalhos que eu faço, mas eu estou remontando minha página, então nem vou indicar nesse momento. E então acho que na minha entra em contato comigo, Maravilha. tá bom? Então, obrigado mais uma vez por você ter topado aqui, mais uma live. E, gente, qualquer dúvida, falem com a gente. Inscrições até o dia 4. Mas não vai se perder no carnaval aí, porque as inscrições fecham dia 4 mesmo, hein? E é isso. Obrigado, Ana. Beijo para tu. Tchau, tchau. Obrigada a você, obrigada a Colar. Parabéns. Obrigado. Tchau. Tchau.